Hoje recebemos aqui nos estúdios da Estrada Real FM 90.9 o prefeito de São João del Rei, Aurélio Suenes, para uma conversa sobre temas importantes que impactam diretamente o dia a dia dos moradores da nossa cidade. Desde a continuidade do transporte público até as primeiras ações do mandato, abordaremos assuntos que refletem as decisões estratégicas da gestão municipal. Vamos também conhecer mais sobre as iniciativas de comunicação da Prefeitura, incluindo um novo perfil no Instagram que promete aproximar a administração pública da população. Seja bem-vindo, prefeito. O senhor oficializou recentemente a prorrogação do contrato com a Aviação Presidente até junho de 2025. O que motivou essa decisão e quais são as principais garantias para os usuários nesse período de transição? Boa tarde, Luana. Boa tarde, Sandinho. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Estrada Real. Então, esse é um dos grandes problemas que São João del Rei tem hoje, que é o transporte público coletivo. E só que esse procedimento, para poder fazer uma nova licitação, trocar a empresa que hoje opera, que é a Presidente, a gente precisa de tempo, de prazo, porque é um processo bastante complexo e burocrático. Então, como venceu o dia 31 de dezembro, eu não poderia deixar a cidade sem o transporte público. Por mais precário que seja, é melhor que se tenha o transporte que está aí do que não tenha nada. Então nós fomos quase que forçados a fazer isso. Não teríamos outra opção e o nosso objetivo é realmente fazer o trabalho todo que tem que ser feito para poder acontecer a nova licitação aí nos próximos meses. Como eu falei, é bastante complexo, portanto que o município ele tentou licitar no ano de 2013, me parece, 2014, e foi impugnado pelo Tribunal de Contas, e houve, até de lá para cá, foi se mantendo o transporte público através de decreto de 6 em 6 meses. Eu espero ser esse o primeiro e único decreto que eu vou fazer nesse sentido. A gente tem essa missão com a população de realmente melhorar esse serviço. O que nós vamos fazer para a Presidente, de alguma forma, tentar melhorar um pouco enquanto a gente não consegue licitar, é cobrar realmente o retorno de algumas linhas que foram interrompidas no período da pandemia e depois não retornou mais, embora a Presidente ela já sinaliza que gostaria de fazer um reajuste das passagens, coisa que a gente não concorda, porque realmente não tem como a gente colocar uma tarifa mais pesada para o cidadão, trabalhador, Hoje é R$ 4,75 e eu acho que para ter uma tarifa aí nesse nível ou até maior um pouco, tem que melhorar consideravelmente o serviço prestado. Então há um embate nesse sentido, eles sempre solicitam esse reajuste de tarifa baseado no índice da inflação e também os custos operacionais, aumento de salário que o sindicato impõe aos trabalhadores do transporte. Enfim, há alguma justificativa para isso, mas infelizmente pelo fato do serviço hoje não estar contento, ficaria bastante difícil a gente aceitar um reajuste de tarifa. Então a gente tem que manter firme nessa situação, sabendo que hoje no Brasil o transporte público houve uma movimentação, comportamento um pouco diferente da população em relação ao uso do transporte público coletivo. Isso não é só em São João del Rei. Pelos estudos que estão sendo apontados aí, me parece que tinha algo em torno de 600 mil usuários mensais e hoje isso caiu para menos de 200. Então, se você for ver esse movimento, com o que aconteceu, você vai falar assim, mas é porque a qualidade caiu. Isso realmente pode ser um fator, mas só que isso está acontecendo em todos os municípios do Brasil. As pessoas estão aos poucos deixando o transporte público coletivo e se ajeitando com aplicativos, aplicativo de moto, aplicativo de carro, caronas, outras formas de transporte, veículo próprio, que tem de alguma forma colocado mais veículos nas ruas, Por exemplo, para a gente poder chegar aqui agora,
eu tive muita dificuldade de parar o carro nessa imediação aqui, da região da Igreja do Carmo. Não tem vaga alguma disponível. Isso demonstra o quê? Que o cidadão está realmente utilizando cada vez mais o seu transporte pessoal para poder ir até o centro da cidade, fazer compras, ir até o comércio, fazer qualquer outra atividade. Então, esse movimento de redução de passageiros fez com que os municípios, para manter o serviço com nível de qualidade, passem a subsidiar. O que significa isso? Colocar dinheiro público para reduzir o valor da passagem e aumentar a qualidade. Isso tem sido feito em praticamente todas as cidades que têm transporte público. Belo Horizonte paga milhões de reais por mês para manter um transporte público. Você tem Belo Horizonte, você tem cidades aqui próximas, o Conselheiro Lafayette, que está pagando de fora. Lafayette, fiquei sabendo aí que paga, acho que em torno de 430 mil todo mês para poder complementar essa parte do transporte público. Ou seja, é um grande desafio, é uma nova obrigação que o município vai ter que assumir para poder melhorar essa qualidade. E isso está assim, nós colocamos como uma prioridade mesmo. Nós não podemos deixar extrapolar esses 6 meses. É o prazo que a gente tem para poder definitivamente dar a resposta à população no que diz respeito ao transporte público coletivo. Bom, Aurélio, o processo licitatório para o transporte público está em aberto há mais de uma década. Quais são os principais desafios enfrentados pela administração municipal para concluir essa licitação? E quais são os desdobramentos para fazê-la acontecer? Então, como eu disse, esse processo é um processo bastante complexo, porque você, no edital, no memorial descritivo do edital, você tem que definir nos detalhes as linhas, né? Ela sai de tal bairro, vai para tal bairro, a tal hora, quantas linhas, a intensidade dessas linhas. Então, ele não é um edital simples, portanto que há que se contratar uma empresa, né? Essa empresa já está contratada fazendo esse estudo para apresentar, depois que faz o estudo do traçado das linhas, você apresenta qual seria o custo da tarifa técnica, né? Ou seja, aquilo que é viável para o mercado no que diz respeito ao valor da tarifa. E aí, quando chega assim no valor de tarifa que é impraticável, né? Ou seja, que isso não é possível que o trabalhador faça esse pagamento, é onde entra o município com um valor para poder baixar o valor da tarifa. Então, todo esse trabalho, você tem que fazer audiência pública, tá? As reuniões com essa empresa que está fazendo, para ela mostrar a estratégia que está sendo montada, baseado no plano de mobilidade urbana, se aquilo ali realmente atende os anseios da comunidade ou não, tá? Então, a complexidade está realmente em elaborar um edital que não seja questionado, porque se nós cochilarmos e não fizermos de forma profissional, da forma como tem que ser, uma empresa que se sentir prejudicada, ela pode impugnar o edital, denunciar ele no Tribunal de Contas, assim como foi feito lá atrás. Aí a gente tem o quê? Que repetir novamente a licitação. E isso vai tomando prazo, e tem custo, né? E com isso nós podemos extrapolar esses 6 meses. O que nós não queremos em hipótese nenhuma. A gente quer, de todo jeito, ter o tempo suficiente para lançar esse edital o quanto antes. E há um trabalho de conjunto entre a Prefeitura, o Ministério Público, para que esse processo licitatório saia dentro do prazo de 6 meses, certinho, sem nenhum problema? Então, o Ministério Público, que cuida da parte de mobilidade, ele não tem assim uma exigência desse prazo, sabe? Esse prazo de 6 em 6 meses me parece que tem alguma coisa a ver com a legislação que permite fazer esse decreto, né? Uhum. Mas, por parte dos órgãos fiscalizadores, que o próprio Ministério Público, ele percebendo que há um movimento do município para tentar ajustar isso, acho que não haveria essa interferência, sabe? É mais para contribuir mesmo. Então, nós estamos... O Coronel Santo, Tenente Coronel Santo, que é o secretário de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, ele está
colocou isso como a prioridade número 1 dele, que é para poder realmente a gente lançar esse edital o quanto antes possível. Perfeito. Existe alguma previsão para que o novo edital seja finalizado e a nova empresa, aí, possível ganhadora, possa assumir? Só que o seguinte, a licitação ela é de um preço menor, né? A empresa que dá um preço menor, exatamente, né? Então aí pode vir empresa de Goiás, São Paulo, de todo lugar do Brasil. Menor valor de tarifa desde que cumpra aquilo que está estabelecido no edital. Se a gente disser que tem que ter uma linha que vai sair do bairro A para o bairro B tantas vezes ao dia, de 20 em 20 minutos ou de 15 em 15 minutos, ela tem que cumprir aquilo que está escrito ali, porque depois da licitação você faz um contrato, né? Um contrato de concessão, que pode durar aí até 30 anos, né? 20 anos, 30 anos. Então o edital tem que ser muito bem colocado mesmo para que não seja questionado. E assim que nós esperamos. Eu acredito que dentro de 60 dias nós já tenhamos esse edital pronto para ser publicado. Essa é uma expectativa nossa, nós vamos lutar para isso. Aí vai correr um prazo de 30 dias para poder publicar esse edital, né? Então, colocando aí uma hipótese bem razoável, 90 dias talvez nós teremos aí já, se tudo correr bem, sem qualquer percalço, dentro de 90 dias a gente já teria qual será o nome da nova empresa que vai assumir. Mas nós estamos trabalhando com essa margem aí, 6 meses, que é o prazo do decreto que foi editado. Prazo mínimo que tem, né, para que deslanche um novo processo licitatório, né, prefeito? Vamos tentar fazer com a máxima celeridade possível para ver se não precisa utilizar os 6 meses. Perfeito. Além de recuperar as linhas que foram extintas, está sendo feito alguma coisa para assegurar a qualidade do serviço prestado pela Aviação Presidente? Então, a gente vai ver se consegue conversar com eles, porque, na verdade, o que está acontecendo? A gente precisa cobrar a qualidade, mas eles querem tarifa, entendeu? Esse é o X da questão. Então, se eu apertar demais, eles podem dizer o seguinte: não, eu preciso de tarifa para melhorar o serviço, ou seja, para fazer a aquisição de um ônibus mais novo, por exemplo, sabe? Isso aí demandaria ter um contrato de mais longo prazo para poder se fazer um investimento desse. Então a gente fica numa situação bastante complicada, porque para a gente exigir, a gente tinha que fazer a concessão do valor da passagem, que aí eles de uma certa forma, apresentam um estudo técnico deles de qual foi a perda nesse período, né? De qual será a perda, porque não tem dúvida nenhuma que há o efeito inflacionário sobre o poder de compra da moeda. Mesmo se você considerar 6% de inflação e aplicar 6% ao valor da tarifa atual, você vai encontrar aí alguns centavos de reajuste que seria, de uma certa forma, teria que haver essa concessão. Mas nós não entendemos como justo, porque o serviço não está sendo prestado à altura, entendeu? Perfeito. Prefeito, o senhor disse, né, que o novo decreto que tinha encerrava em dezembro, né? Isso. E se o senhor não renovasse, o município poderia vir ficar sem o transporte público, né? Exatamente. A empresa, ela teve um acordo, né, com a prefeitura em aceitar esses 6 meses também. Ela seria obrigada a manter esse decreto ou não? E se ela falasse assim: olha, não quero quero encerrar por aqui, não quero manter mais esses 6 meses? Ela poderia não aceitar. E o que seria muito ruim para o município. Pior, né? Aquilo que eu falo é o seguinte, né? Tem coisa que está ruim, mas pode piorar. Pode piorar, é verdade. Então foi por isso que, às vezes, algumas pessoas que até acompanham rede social, manifestam, não conseguem ter esse entendimento. Qualquer que fosse o prefeito eleito de São João, não haveria outra saída a não ser fazer a renovação imediata. Porque não tem tempo hábil a partir do dia 1º, na verdade. Eu fiz a edição do decreto no dia 2, que foi o dia útil, né, na quinta-feira. Supostamente o dia 1º já não teria mais esse transporte, porque ele venceu dia 31. Né? Então, assim, se acontecesse uma situação dessa, seria quase que um colapso mesmo do transporte público da cidade. O município teria que tentar habilitar vans, assim como já foi feito em algum município por aí, para poder
passar nos pontos e pegar as pessoas para fazer o transporte, né? Então, eu não consigo imaginar o quanto seria danoso essa situação, sabe? Então, a gente tem que sempre pensar para os dois lados, né? E está ruim, mas pode piorar, né, prefeito? Então, esse prazo ele foi necessário, sim. Eu acredito que a grande maioria da população entende que não tivemos tempo hábil para poder fazer isso. Aliás, tempo nenhum, né? Que nós assumimos realmente a partir do dia 1º. Tecnicamente, né, prefeito, é impossível. Tem 8 dias de mandato, né? É impossível você criar uma licitação correta, né, dentro das leis e ter uma nova empresa já funcionando no mês de janeiro. É tecnicamente impossível. Então a gente pede, né, a compreensão do povo são-joanense que entenda que a melhor forma no momento é da forma que está até que saia esse processo. Porque senão, né, os municípios, o povoado, né, o Onça, o Emboabas, Rio das Mortes, Cajuru, Caburu, todo o povo, mais a cidade também, ficaria desassistida do transporte público. Exatamente. Então, assim, foi uma emergência, né, renovar esse decreto para que não fique sem o transporte público no município. Exatamente. Mas é isso, nós estamos... vamos monitorar agora, dia a dia, para a gente poder cumprir com a missão nossa de resolver isso o quanto antes. Estamos, como vocês falaram, na primeira semana de mandato, mas já podemos acompanhar algumas realizações, como, por exemplo, a manutenção e substituição das luminárias no centro histórico. Além disso, que outras ações já foram realizadas ou iniciadas pela sua gestão nesses primeiros dias? Então, a gente tem feito as reuniões, né, constantes com os secretários, procurando entender a situação da organização da prefeitura no primeiro momento. Por exemplo, a gente chegou no dia 2 e não tinha gabinete de prefeito, né? Lá era utilizado para outras atividades. Então já iniciamos com esse desafio de ter que fazer um rearranjo, né, dentro da estrutura administrativa da prefeitura para abrir os espaços para as novas pastas que nós equacionamos dentro da estrutura administrativa, que é o desenvolvimento econômico, que foi falado muito na campanha, e nós conseguimos criar já na transição, a pasta da segurança pública e mobilidade urbana. Então, hoje, na verdade, o problema que a gente vê do ponto de vista funcional da prefeitura é que as secretarias estão todas esparramadas pela cidade e muito mal instaladas, a maioria delas. Por exemplo, a Secretaria de Saúde não tem acessibilidade. Lá tem 3 secretarias naquele prédio do Matosinhos, que é a Meio Ambiente, Assistência Social e a Secretaria de Saúde. Não tem acessibilidade naquele prédio. A Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente, que é até próximo aqui, é muito, mas muito mal instalada mesmo, precisa de um novo local. Então, para a gente começar realmente a trabalhar, a gente precisa ter os locais aí melhores para poder as secretarias desenvolver e receber o cidadão bem, né? Esse tem sido um desafio hoje. Para te falar a verdade, nós precisaríamos tentar criar um centro administrativo em São João del Rei, é uma das ideias que a gente tem. Hoje nós temos aí uma conversa com o Unipitã para fazer uma permuta, uma troca daquele prédio onde funcionava a Escola de Comércio ali, o CENEP, nas costas do Maria Tereza, permutar com o prédio do Centro de Especialidades Médicas da 8 de dezembro, que hoje é utilizado pelo Unipitã. Justamente com o objetivo de unificar as secretarias e economizar com os aluguéis. Os aluguéis hoje da prefeitura são valores absurdos. É claro que não tem como economizar em todos os pontos, porque você tem que ter ações da prefeitura descentralizadas pela cidade. Você não vai, por exemplo, deixar de ter um ponto de atendimento no São Geraldo, né? Você não vai deixar de ter um ponto de atendimento no Tijuca. Então, quer dizer, alguns prédios precisam continuar sendo alugados para poder melhor atender a população. Mas boa parte do funcionamento da estrutura administrativa, ou até mesmo operacional da prefeitura, precisaria ser unificado, sabe? Esse é um desafio que nós temos. Para economizar com aluguel,
e para poder dinamizar o serviço público, sabe? Porque senão você fica pulando de galho em galho, vai numa secretaria, vai na outra, você precisa, tem serviço que às vezes ele depende de 2 secretarias e você tem que ficar indo numa e na outra para poder se resolver. Então, o desafio maior nesses primeiros momentos é acomodar as pessoas que chegaram, né? Nós estamos aí com essa intuito de realmente fazer valer aquilo que é o dever, claro que os direitos também, mas existia, né, até então uma cultura muito, no nosso ponto de vista, não muito legal, do comportamento das colaboradores mesmo, que não cumprir horário, né, ou até mesmo gente que nem aparecia para trabalhar, que era considerado fantasma, essas coisas que a gente não vai aceitar, sabe? Nós precisamos realmente mudar um pouco a forma de conduzir o serviço público municipal, com mais seriedade, com mais moralidade. Então, o maior desafio nesse primeiro momento é a gente poder colocar a nossa cultura realmente para funcionar dentro da instituição. Agora, ações pontuais, nós temos várias que nós já sinalizamos e vamos avançar nisso, né, para a gente apresentar aí resultados realmente palpáveis dentro dos 100 dias de governo, né? Essa questão do centro histórico, da parte de iluminação do centro histórico, você veja bem, não dá para entender por que chegou no ponto que chegou, não consigo entender. Nós conseguimos colocar a empresa para fazer o serviço com 3 dias úteis de governo, poxa, e dentro da legalidade. Essa empresa foi contratada dentro de um processo de ata de registro de preço pública que estava disponível, era somente fazer adesão, o recurso da própria iluminação pública não tem a justificativa porque que chegou no ponto que chegou. Aqui no Largo do Carmo, por exemplo, eu parado ali no Largo do Carmo, eu contei 8 luminárias queimadas sem movimentar. Só olhando assim no meu raio de 360 graus eu consegui identificar 8 luminárias queimadas. Aqui na praça que nós iniciamos o trabalho aqui no Largo da Cruz, tinha mais de 10 luminárias queimadas. Então, quer dizer, centro histórico, a gente precisa entender que nós somos uma cidade turística e a gente precisa oferecer a luz para que as pessoas que visitam aqui vejam a beleza do centro histórico, os casarios, né? E também a questão da segurança pública, que é algo que a gente tem que prezar muito por isso, né? Claro. Oferecer a segurança pública. Então a iluminação é o básico do básico que nós deveríamos, assim, que eu acho que o município não poderia ter chegado no ponto que chegou. Limpezas de bueiros na parte central da cidade. As pichações é um problema sério, o município não podia ter deixado chegar no ponto que chegou, porque você tem que reagir rápido quando há alguma ação de dano ao patrimônio, alguma coisa que vai degradar a imagem da cidade. Isso precisa ser tratado sim, com certa firmeza, sabe, do meu ponto de vista. Nós fizemos até o vídeo lá de fora da prefeitura, porque o prédio da prefeitura hoje está pichado. Então não somente ele, mas os 4 cantos de São João del Rei você vê pichação. E nós, assim, o comportamento que a gente, no primeiro momento, precisa deixar essa mensagem, que as pessoas que praticam isso possam refletir, não fazer isso mais, porque isso causa um dano para ela mesma, para a família dela, né, para as pessoas próximas dela, porque está deixando a cidade mais feia, né? E assim, aquilo que é de todos, né, prefeito? O patrimônio é de todos, né? É seu, é meu, é da Luana, é do amigo que está em casa ouvindo a gente lá agora. Então a gente tem que cuidar para que perdure por séculos e séculos, vai ficando. A gente vai, mas as gerações vêm e vai mantendo, né? É igual a questão da quebra dos anjinhos da Igreja do Carmo, a quebra do busto ali no Lago Tamandaré. Então são situações de vandalismo. Hoje, se o senhor coloca lixeira na cidade, a lixeira não vai durar nem 3 dias por vandalismo,
né? Exatamente. Então é uma conscientização do povo são-joanense também importante, né, de todo o povo do Brasil, entender que você tem que cuidar daquilo que é de todos e não estragar, depredar, né? Sentimento cuidar. de pertencimento que o Isso. cidadão tem que ter, de que assim como a gente tem a nossa casa, o nosso teto, o nosso quarto, a nossa sala, a cidade, ela é a nossa casa, só que é a nossa casa de uma forma maior, onde você tem um convívio social, integrado com outras pessoas. Mas a gente tem que ter esse sentimento de que eu não posso querer fazer mal para a minha própria casa, sabe? Então assim, nós fizemos o vídeo ao lado do Tenente Coronel Sandro, que é o secretário, também do chefe da Polícia Civil de São João del Rei, que é o Luiz Carlos, o delegado Luiz Carlos, e também do capitão da Polícia Militar, Luiz Ferreira. Deixando um recado claro, que nós vamos trabalhar com a inteligência das polícias, a Guarda Municipal também estava presente, no comando do Bruno, para identificar as pessoas. Então, num primeiro momento, a gente pede para cessar isso. O nosso governo é intolerante a esse tipo de coisa. Deixar esse recado claro. A cidade tem comando, não aceita esse tipo de coisa. Mas se persistir, nós vamos identificar essas pessoas, através de monitoramento de câmeras, seja elas de comércio, o que for, e aí essas pessoas vão ter que arcar com isso, esse prejuízo ao patrimônio público, né? Está deixando a cidade mais feia. Então assim, eu vou ser no primeiro momento o mais delicado possível para conduzir isso, de forma bastante formal mesmo, mas se não resolver de um jeito, vai resolver do outro. Com certeza, tem que resolver, né, prefeito? A gente tem que ter comando e pulso firme para resolver essas coisas aí. Nós não podemos deixar o município... Fiz um vídeo aqui no Largo do Carmo outro dia, 3 cavalos pastando, tá, na praça. Isso é a coisa mais comum de se ver em São João. Animais de grande porte, vaca, bezerro, porco, cavalo, para tudo que é lado da cidade. Uma cidade tem viés turístico, independente se não fosse por isso. Esse tipo de coisa a gente não pode tolerar. Uma cidade de quase 100 mil habitantes. Então nós vamos realizar apreensões dos animais, os proprietários tenham consciência com relação a isso, porque vão tomar prejuízo. Tem animais desses aí que não vale R$100 e a multa da prefeitura é 200. Como é que vai fazer? Então assim, a gente vai dando um alerta sem agir imediatamente, para dar um tempo da pessoa refletir que as coisas mudaram e vão mudar. Nós não temos tolerância a esse tipo de coisa, entendeu? Isso é importante, prefeito. Uma outra coisa, o senhor anda de carro, a gente anda de carro, né? Às vezes ou de Uber, ou carro particular, táxi, a gente vê que a cidade tem muitos buracos, né? É uma cidade que, apesar da administração passada sempre utilizar a questão de asfalto, essas coisas, mas a cidade sempre está esburacada. Teremos operações tapa-buraco previstas pela frente? Isso é o básico, né? A gente tem que manter isso organizado, manter as licitações de tapa-buraco e fazer isso com uma certa técnica. Sim. A nossa crítica hoje é que a forma como é feita a operação tapa-buraco, você chega num buraco qualquer, joga a massa ali, não sabe se está em excesso ou se ela está abaixo da quantidade, você acaba criando um relevo na pista, sabe? Então a gente precisa fazer isso da forma como eu vi, inclusive em Belo Horizonte, fiz uma filmagem, mandei até para o secretário de obras, falei assim, olha, a forma correta de fazer a recomposição do pavimento você faz o requadramento dela, né, se ela está arredondada, por exemplo, uma forma não muito definida, você vem com a serra clipper, que é a serra de cortar o asfalto, faz o quadro e faz a recomposição na altura do piso. Aí é que vem a técnica. Tem que colocar na altura do piso. Então nós vamos cobrar muito para que seja dessa forma. Vai demorar mais tempo, entendeu? Mas nós não podemos. A cidade está começando a ficar cada vez mais com ondulações nas pistas. Repara para você ver. Verdade. É muita ondulação na pista. A hora que você faz a remoção do pavimento acima, aí eles vêm com o calçamento de pedra quebrada onde é asfalto e depois vem com a capa de asfalto. Aí fica acima da pista.
Se você for um dos lugares que mais me recorda muito aqui, era na 7 de setembro. Entendeu? É quase que um quebra-mola que fizeram lá. Por que aconteceu aquilo lá? Porque faltou uma técnica para fazer aquilo, entendeu? E isso está esparramado para a cidade toda, todos os lugares. Então nos preocupa bastante a manutenção do piso da cidade, a pavimentação da cidade, seja ela o próprio asfalto, seja ela o centro histórico da cidade, que hoje tem, no meu ponto de vista, quase todo o calçamento do centro histórico com deformações. Isso em função de que as redes do DAMAI, rede antiga, rede de ferro, olhando o piso, né? Abre um dia num lugar, aí você sabe que a hora que você faz a recomposição não fica igual. Então, o desafio nosso também está nessa área, a Secretaria de Obras, de realmente conseguir fazer esse trabalho com mais qualidade. Esse é um grande objetivo que nós temos. E quando você fala das primeiras ações, a gente não pode deixar de lado aquilo que a gente considera prioridade hoje de São João del Rei. Número 1. Portanto, nós fizemos questão de deixar registrado. A nossa primeira ação foi a ação que envolve a fé, né? Eu tenho bastante fé e é o que me conduz na vida aí. Então a gente fez uma bênção nos prédios da prefeitura, do DAMAI, reunimos ali as pessoas que ali estavam, com o Monsenhor Geraldo Magela. E a segunda ação foi a entrega de um ofício que nós fizemos lá no CISVER. O município ele não faz parte do consórcio intermunicipal de saúde das vertentes, que é o CISVER, que hoje tem 16 municípios. E eu entendo que há um prejuízo para a saúde de São João del Rei nesse sentido, porque o CISVER ele atua nos vazios assistenciais do SUS, com exames, consultas especializadas, procedimentos, cirurgias, transporte em saúde, né? Muita gente já deve ter visto aí o ônibus escrito CISVER para baixo e para cima. Então, há um prejuízo no nosso ponto de vista, porque esses vazios assistenciais, eles são prestados para o município ao preço SUS. Então, se você pegar, por exemplo, uma tomografia, que hoje, na rede particular, se você for pagar, talvez você vai ter aí uma tomografia na faixa de uns 800, 700, 800 reais. Tá? Ressonância, mesma coisa. Quando você vai para dentro do CISVER, o município contrata esse serviço pagando, mas pagando a preço SUS, R$200, R$180, cai consideravelmente. Então o município, com o valor menor, ele consegue ofertar muito mais serviço para a população, desafogando essas filas enormes que existem hoje dentro do sistema. Então nossa prioridade realmente é a saúde, por isso que nós fomos lá, manifestamos o nosso interesse. Isso depende de uma assembleia de prefeitos. O consórcio pertence aos prefeitos das vertentes, hoje 16 prefeitos. Eles têm que autorizar a entrada do município, o município tem que pagar um valor para poder entrar, porque existe um patrimônio dentro do consórcio e esse patrimônio precisa ser rateado com o município que está entrando também. Habilitação de novas equipes do Programa Estratégia de Saúde da Família. Nós vamos submeter à Câmara Municipal agora numa audiência, numa reunião extraordinária. Já comunicamos os vereadores, já conversei com o presidente da Câmara. A gente precisa de uma reunião semana que vem extraordinária para criar algumas vagas no sistema administrativo da Prefeitura, na estrutura administrativa, para a gente poder implantar as novas equipes do Programa Estratégia de Saúde da Família, que é a atenção básica, que é aquilo que é de responsabilidade exclusiva do município. Isso vai ajudar a desafogar bastante o fluxo de pessoas dentro da UPA, que as pessoas serão atendidas no seu bairro. O município não atende plenamente hoje 100% da população no que diz respeito ao Programa Estratégia de Saúde da Família. E com isso, nós iremos alcançar 100% de cobertura do município. Então, os vazios assistenciais da rede de atenção básica, nós vamos superar, acredito agora que nos primeiros meses, quem sabe até nos primeiros 100 dias de governo. Saúde, então, tem sido uma prioridade. Nós contratamos uma empresa para fazer um diagnóstico, fazer um raio-x
de todo o processo de saúde de São João del Rei, começando pela atenção básica, passando pela UPA, passando pelas casas, Hospital Santa Casa. E esse relatório vai ser entregue para nós no prazo de 120 dias, 4 meses, onde a gente vai ter o retrato daquilo que realmente está acontecendo, que não está acontecendo e deveria estar acontecendo. Tá vendo? É um retrato bem diferenciado, né, parceiro? Porque os nossos amigos e amigas ouvintes de casa, lembra que assim, às vezes precisa, né, da UBS, vai no seu bairro, chega lá, não tem um médico. Então, com isso, né, com essa ação que o prefeito está fazendo, agora vai acabar. Né? Não vai mais agora ir lá para a UPA, ter que deslocar para a UPA e ter esse atendimento lá. Vai ter atendimento no seu bairro e vai ser assistido no seu bairro. Com isso, é a saúde do município de São João del Rei melhorando e trazendo resultados que a gente precisa, como você aí, amigo de casa, sabe disso, né? Que a nossa saúde realmente é muito precária e com essa atitude vai realmente começar a movimentar e melhorar, né, prefeito? Assim nós esperamos. Depender de nós, montamos aí uma equipe técnica, colocamos aí o Marcelo, o secretário que é da área, pessoa que é formado na área, que já tem expertise, experiência, trabalhou em hospital e já foi secretário de saúde, ou seja, nós estamos realmente contando com essa equipe técnica que nós montamos para dar o resultado o quanto antes para a população. Importante ressaltar uma situação aqui, gente. Nós estamos num período que vamos iniciar, né, um período crítico com relação à dengue. Isso. E aquilo que aconteceu ano passado aqui em São João é uma coisa que nós não podemos deixar acontecer de forma nenhuma. E para que isso não aconteça, é preciso que tenhamos a consciência das pessoas. Tá? Verifique as calhas, os locais onde tem água parada, porque foi um Deus nos acuda, meu Deus do céu. Os casos de dengue em São João del Rei no passado foi algo que eu mesmo peguei, nunca tinha pegado isso, fiquei uma semana, praticamente uma semana de cama, sabe? É muito ruim mesmo. Então a gente precisa ter esse olhar atento, sabe? Esse final de semana mesmo, eu botei uma escada na parede do vizinho lá, para dar uma olhadinha na calha, e você acredita que a calha estava cheia? Cheia de água. Ela estava entupida, sabe? Eu passei um pedaço de pau assim, desentupia, estava mais distante, aonde ela descia essa água e rapidinho já esvaziou. Então, quer dizer, foi uma curiosidade que eu tive que, você vê, ali poderia ser um criador do mosquito, né, bem dentro da minha casa praticamente. Então, é tirar um tempinho mesmo do dia para poder fazer essa boa ação. E isso é uma coisa que, inclusive, a Rádio Estrada Real, né, toda a imprensa de São João del Rei poderia nos ajudar com essa conscientização das pessoas realmente fazer esse esforço para a gente evitar o que aconteceu ano passado. Foi muito ruim, a rede de saúde não suportou, entrou em colapso, os atendimentos e tal, então assim, a gente tentar evitar isso, né? Bom, você disse tudo, prefeito, porque é o seguinte, o pessoal de casa às vezes fica lá querendo só cobrar, né, do poder público, mas é importante também a gente fazer a nossa parte. Aquela conversa que eu tive com você, meu amigo e minha amiga ouvinte de casa, que é o seguinte, você quer um mundo melhor, mas você tem que começar a contribuir. Se você faz um pouquinho, é um serviço de formiga, você faz, o vizinho faz, o outro faz, começa a ter uma rede de movimentação. Sim. Né? Então é importante se conscientizar. Olha no seu quintal, você tem o lote aí cheio de mato, manda capinar. Né? Manda fazer uma limpeza no terreno, né? Não deixa foco de água parada, porque realmente a saúde não vai aguentar e não há santo que consegue fazer milagre nesses casos. Direitos e deveres, né? Com certeza. Nós temos os nossos direitos, mas nós temos os nossos deveres enquanto cidadão, de realmente nos preocupar não somente conosco, mas com o próximo também. Verdade. O Teledengue, para fazer denúncias, vai continuar? Então, nós vamos estruturar essas campanhas, tá? Eu já tive uma conversa com o Marcelo, falei, Marcelo, vamos trabalhar o quanto antes de forma preventiva, porque me parece que o pico, né, da dengue do ano passado foi em meados de março, me parece, março, abril, sabe, quando estava terminando o período de chuvas ali, foi o auge. Então nós estamos no momento agora de realmente criar essa consciência, falar, gente, será que nós queremos passar por aquilo que nós passamos no ano passado? Quase todas, não sei vocês dois aqui, vocês três aqui,
E eu tive na minha casa, minha esposa teve, meus filhos, então quer dizer, todo mundo, poxa, passou por isso, né? É ruim. É verdade. De repente um esforçozinho a mais ali, observar com um olhar um pouquinho mais crítico as áreas de dentro do quintal da casa, para a gente poder realmente evitar esse problemão ali. Inclusive, quero chamar o Juan aqui junto com a gente na conversa, né, prefeito? Juan, que é o responsável da comunicação da Prefeitura de São João del Rei. Juan, boa tarde para você, seja bem-vindo aqui na nossa Estrada Real FM. Obrigado pela presença. Boa tarde a todos os ouvintes, a vocês aqui que fazem um trabalho incrível para a imprensa. Estamos aqui para somar junto, né, como disse o prefeito Aurélio, e a gente sim, com comunicações das ações tomadas pela Prefeitura de melhoria para a cidade, realmente botar São João del Rei como ela merece nos trilhos novamente, né, Juan? Isso, exatamente. E a comunicação é a peça-chave para a gente apresentar a cidade da forma que ela tem que ser vista, para a gente trazer o respeito, de novo, para a administração pública e deixar com que tudo flua naturalmente e com mais comunicação mesmo, né, entre Sim. todas as áreas, entre a população, essa proximidade da população com o serviço público é muito importante. Com certeza. E uma das ações, né, que a Prefeitura tem feito é lançar aí um novo perfil do Instagram recentemente. Qual é o objetivo, Juan, dessa iniciativa e como você e também o prefeito Aurélio vê que esperam desse benefício à população? Bom, e o que os moradores também podem esperar, né, em termos de conteúdo no perfil, para aproximar mais a administração pública do povo são-joanense? Isso. A gente lançou ontem o perfil da Prefeitura, inclusive foi um boom, né? Nós estamos com 3.600 seguidores no lançamento que fez ontem à noite. A gente não esperava todo esse engajamento e a população está abraçando mesmo, né? Estavam todos carentes de terem por onde conversar e por onde se comunicar com a gente, com o serviço público. Então foi muito importante esse lançamento, todos abraçaram muito bem. No perfil da Prefeitura em si, nós vamos comunicar todas as vertentes das secretarias também, né? E tudo que está acontecendo no nosso dia a dia, todos os comunicados oficiais, os eventos, né? A gente está aí, essa semana vai começar a estação de férias e já planejamos todos os posts para que você que tem interesse em conhecer de verdade o serviço público, conhecer o que a gente está fazendo para mudar São João, eu acho que é muito importante isso, sabe? Porque muitas das vezes a pessoa que quer entender o que está acontecendo, se a gente está trabalhando mesmo, ela vai poder acompanhar o nosso dia a dia e o que está acontecendo, para quando ela for ver na rua a mudança de verdade, ela sabe daquele processo. Ela sabe que a gente não está parado agora. A Aurélio está saindo 9 horas da noite da Prefeitura, eu junto. Então, esse acompanhamento é muito importante, sabe? Deixar todos informados que está girando com muita fluidez desde da transição, né, Aurélio? Então, a gente vem... É importante nós nos aproximarmos cada vez mais da população. As pessoas querem saber, elas estão mais atentas, participando das movimentações do governo, através das redes sociais, e nós queremos isso. Nós somos um governo transparente, não tem nada que esconder de ninguém. Eu tenho total facilidade de participar de um programa com perguntas abertas, respondo todas, inclusive, desde que não seja ofensa pessoal, coisas de caráter pessoal. Às vezes alguém tem algum problema pessoal com a gente, né? Eu não sou inimigo de ninguém, mas infelizmente eu procuro viver uma vida bem tranquila, não tenho inimigos não. Mas de repente um ou outro pode não gostar muito, esse camarada aqui não gosta do partido dele, para mim ele pode querer pegar alguma coisa ligada a isso, certo? Mas o objetivo nosso é realmente isso, nós temos que estar próximo da população procurar entender que toda vez que for tomada uma medida que em algum momento ela não seja tão agradável à população, como essa renovação de 6 meses da presidente, que não é agradável à população, ela procurar se colocar no nosso lugar. O que você faria se estivesse no lugar do prefeito? Sempre levando em consideração que as coisas são muito mais difíceis do que a gente pensa. É fácil você falar assim, que é isso, eu vou ali e chamo a outra. Não é assim não.
Tem todo um procedimento legal que precisa ser feito quando a gente trata da coisa pública, que sempre há de se superar e romper a parte burocrática. Então, essa consciência que a gente tem que deixar para a população. Mas, como nós não temos, nós temos a melhor das intenções possíveis, nós queremos realmente produzir resultado para a população são-joanense, nós não temos nada a temer e queremos sim que a população participe ativamente do nosso governo. Que questione mesmo, que nós estaremos prontos para poder responder. E a gente responde mesmo, viu? Quem pergunta lá no Instagram do Aurélio, da Prefeitura, sabe que a gente responde no mesmo dia. Eu fico lá respondendo todo mundo, entro em contato com os secretários e vira realmente um canal próximo com o prefeito, né? E eu acho que, além disso, é um modo de a gente conseguir vender a cidade também, né, Aurélio? É um modo de a gente conseguir atrair o turista, que é um dos nossos projetos. Então tem o perfil da Secretaria de Cultura, vamos criar o perfil de todas as secretarias com mais demanda, para que a gente consiga comunicar de uma forma mais fácil e mais fechada naquela secretaria. Então vai ser criado o perfil da MAI, para os comunicados de corte de água, né, de corte no fornecimento de água, tudo isso vai ser comunicado com antecedência. Você deu uma pincelada, Juan, nessa ação que está sendo feita pela Secretaria do CAI, né, de Turismo e Cultura. Assim, é sensacional a estação de férias, que é uma programação que foi criada para o mês de janeiro. Se as pessoas quiserem acompanhar essa programação, conseguem ver lá no meu Instagram, agora no Instagram da Prefeitura já está lá essa programação da estação de férias, ou seja, todos os finais de semana a gente tem as programações aí para poder realmente criar alternativas para as famílias que aqui vivem, ou até mesmo visitam São João del Rei, que são vir aqui conhecer a nossa cidade maravilhosa. Ou seja, nesse sentido, o que a gente acha que a gente está conseguindo dar uma resposta muito rápida, porque você conseguir fazer uma programação dessa em tão curto prazo, né, foi parabenizar aí a equipe do Caio, o próprio Caio, por ter tido essa iniciativa. E muita coisa boa vindo pela frente aí, a parte da divulgação da cidade, o próprio carnaval cultural está sendo lançado. A gente conseguiu definir a questão da marca, que é uma coisa que eu acho que foi muito legal, a participação popular. Isso vai legitimar, né? E foi definido já a marca. As pessoas tiverem aí alguma curiosidade, quiser verificar, hoje nós temos uma marca que reflete aqui a silhueta da Igreja do Carmo, inclusive, que está do nosso lado aqui. Do Carmo, a Serra do Lenheiro. E a Serra do Lenheiro. Então, assim, trazer a população para participar é muito importante por isso. Essa marca não é a marca do governo nosso, é a marca do município de São João del Rei, que nós queremos submeter para aprovação da Câmara Municipal, assim como fizemos em Resende Costa, assim como São Tiago fez lá. Ela vai acompanhar os documentos oficiais do município, os carros oficiais, acompanhar o brasão. Elas andam juntos, né? O brasão, ele remete a algo que tem a ver com o surgimento, né? A história do município. A marca, ela tem a ver com as atualidades, ou seja, nosso foco principal, né, no que diz respeito às oportunidades, geração de oportunidade, é o turismo. Então nós temos que focar nisso, evidenciar. Sim. Estamos com as redes ativas, convidar todo mundo para seguir o novo perfil da Prefeitura, sjdr.prefeitura. Por lá nós vamos conseguir comunicar tudo de antemão, vocês vão ficar por dentro de tudo que está acontecendo no governo aí. E eu acho que a comunicação vai muito além disso. Tem um ponto que eu conversei com o Sandro, o secretário de Segurança Pública, me incomodava muito eu passar no sinal e ver o aviso do Covid-19 passando no sinal. E eu acho que tudo isso são detalhes que comunicação. Claro. Né? E aí eu consegui alinhar com ele, a gente trocar aquele aviso sempre que for ter algo de novo. Colocar a dengue agora. Estou preocupado com a dengue. População, estou preocupado com a dengue, população. Então, a gente tem que ser proativo e preventivo, sabe? Agir de forma preventiva. Porque depois que acontece, isso é como se fosse uma chama. Se ela se espalhar, você não consegue apagar ela tão rápida. Então, assim, não está tendo caso nenhum, está falando isso aí, é por causa disso mesmo.
Vamos agir preventivamente. Minha preocupação grande, quando nós conversamos com o Marcelo, secretário, ainda antes de vencermos as eleições, eu falei, Marcelo, você tem que, se nós vencermos, pensa como que nós vamos fazer para que o colapso que aconteceu no ano de 2024 não aconteça mais. Pelo amor de Deus, a população não pode passar por isso mais. Isso é surreal também, a sua ajuda, viu, amigo ouvinte? Então, é um trabalho, né, de formiguinha entre o poder executivo, legislativo e também você de casa fazer a sua parte, né? Porque não adianta, todo mundo faz a parte e você deixa lá foco de dengue na sua casa, então você sabe que o seu vizinho tem, você denuncia, também a denúncia também não resolve de nada, que aconteceu muito isso, né? O ano passado eu mesmo denunciei 3 lugares que eu vi, né, com focos de dengue e ninguém se prontificou em lá, pelo menos visitar para ver essa situação. Então é um trabalho de conjunto mesmo, né, Juan, né, prefeito? Que todo mundo faça junto para que a gente denuncia, a parte que recebe a denúncia também vá lá fiscalizar, verifica essa questão também e pune realmente, né, essas pessoas. Porque eu acredito que às vezes tem gente que aprende na dor ou no amor, né? E aí, muitas das vezes é preciso aprender na dor. Na dor, às vezes, de tirar dinheiro, tomar uma multa para aprender que deve se fazer ao benefício do povo, não só do seu próprio umbigo, mas para toda a população. Bom, é isso aí. Prefeito, vimos nas redes sociais que as quartas-feiras vão ser dedicadas ao DAMAI. Bom, qual é a verdadeira situação do Departamento de Água de São João del Rei, prefeito? Então, a nossa intenção é realmente dar né, participar mais das ações do DAMAI, da gestão, de perto mesmo. Então, nós definimos assim, todas, segunda, quarta, segunda, terça, quinta e sexta, reunião com secretários a partir das 7 horas da manhã. A gente vai ter esse tempo com cada um dos secretários. Toda quarta-feira, né, pelo menos nesse começo agora, primeiros 100 dias, a coisa começar a fluir melhor, eu estarei lá no DAMAI acompanhando junto com o Rômulo, né, as ações, o que está acontecendo, o que não está acontecendo, o que precisa ajustar. Hoje fiquei pela manhã, a parte toda da manhã lá em conversa com os funcionários, com todos os setores. E é isso aí. Acho que a gente tem que trabalhar muito realmente para dar a resposta que a população precisa. O caso do DAMAI é gravíssimo. Eu não estou exagerando. Tá? Sem essa de querer fazer drama, de querer aterrorizar. O DAMAI é uma instituição falida hoje. Ela não produz recurso financeiro para se manter. Tá? Importante deixar isso claro. O que se arrecada no DAMAI hoje não é suficiente. Eu já estou com o ofício do Rômulo na minha mesa, lá no gabinete da prefeitura, solicitando um valor de R$500 mil para pagar as contas. Então, o que acontece? Eu quero que você, cidadão, preste atenção nisso que eu vou falar. Se eu mandar R$500 mil lá para o DAMAI, eu estou tirando esse dinheiro de alguma ação da prefeitura, tá entendendo? Alguma área da prefeitura vai perder com esses R$500 mil. Seja infraestrutura, né, seja cultura, seja turismo, seja a própria saúde e educação. Então, a consciência que a gente tem que ter é essa. Falar assim, mas qual que é a culpa da população? Não vou falar culpa, não. Nós precisamos recriar uma consciência de que para recuperar a instituição, nós precisamos que as pessoas cumpram com as suas obrigações, que é pagar a conta do DAMAI. Hoje, mais de 40% da população não está pagando a conta do DAMAI. Então, isso é uma coisa muito grave, sabe? Como que a gente vai saldar as contas da CEMIG, a dívida monstruosa que foi apresentada da CEMIG para nós? São coisas que realmente precisam ser muito bem pensadas. Então, para a gente aumentar, aí a pessoa pode estar pensando assim, mas a minha casa falta água, vem aqui, sei lá, um dia sim, um dia não, então eu tenho água só 2 horas por dia. Mas vamos pensar o seguinte, para melhorar isso, a gente precisa de ter o recurso financeiro. Aí nós vamos colocar água com qualidade, que isso é importante, a qualidade da água, e com quantidade. Então a consciência que a gente precisa, que nós vamos tentar nos aproximar cada vez mais da população para que ela faça essa reflexão. A tarifa do DAMAI, se você for analisar, ela não é uma tarifa cara, tá?
Para uso de água à vontade, né, prefeito? Detalhe que não tem controle, hidrômetro, né? Não tem hidrômetro, esse é um outro problema também. O município ele tem uma condenação no que diz respeito a isso. Uma condenação, não tem escapatória, tem que resolver também. Mas o que nos preocupa hoje é o alto valor que está nas mãos do cidadão são-joanense que fez o Damai chegar nessa situação, contribuiu para o Damai chegar nessa situação. Né? Hoje o valor ele ultrapassa 80 milhões de reais. É muito dinheiro. Então é preciso fazer essa reflexão. Tá? Porque senão nós não vamos. E aí vem um problema mais grave. Né? O Ministério Público nos chamou lá por umas 3 vezes, inclusive ontem estávamos lá com todos os vereadores, convidou a gente para chegar lá, para dizer o seguinte: ou vai ter a solução da forma como tem que ter, da forma como está escrito na recomendação, no TAC que foi feito lá atrás, no termo de ajuste de conduta, ou o Ministério Público vai fazer uma intervenção judicial no órgão. Vai nomear um interventor e ali vai ser feito. A gente vai perder os poderes, né? O município vai perder, a administração não terá mais decisão sobre o órgão. Quem vai decidir vai ser a justiça. Então chegar nesse ponto aí é o fim da picada, né? A gente precisa criar esse plano de recuperação e contar com a consciência da população. O Damai pede socorro, realmente é uma situação gravíssima, mas dá para recuperar. Se as pessoas começarem a pagar suas contas, se organizarem, as coisas vão se ajeitar. Prefeito, eu costumo comparar um pouco a questão da água com a questão da luz da CEMIG. CEMIG tem um reloginho. Você vai lá, o leitor vai lá todo mês, faz a leitura desse relógio, emite a conta e você paga aquilo que você utilizou. A água, você acha justo você de casa usar a água em abundância e pagar apenas uma pequena taxa? É justo? Né? Tantas casas que tem piscina, que enche a piscina várias vezes, usa água à vontade, e outros bairros faltando água. Isso é coerente? Isso é justo com a população? Então aquela coisa, o justo é o quê? Se você usou, você paga. Né? É a técnica, é certo, né? Isso é uma questão um pouco cultural, né? Acho que está no DNA do próprio ser humano, entender que é o seguinte, que eu pago com facilidade uma conta da CEMIG de R$150, por exemplo, R$200. Mas para mim não vale a pena pagar uma conta de R$70 ou R$90 para ter a água tratada. Tudo bem que tem asfalto, sim, mas e o esgoto? Imagina você ter que dar uma descarga lá no vaso sanitário, você não tem para onde esse esgoto escorrer, para onde ele escorre. Ele voltar para sua casa. Então assim, a reflexão sempre que a gente coloca é: o que realmente é mais importante para o ser humano sobreviver? A água e o esgoto ou a energia elétrica? No entanto, as pessoas pagam, né, a energia elétrica sem reclamar. Paga 150, paga 200, paga 180, paga 300. Mas a hora que chega a continha do Damai, não, tá caro, não sei o quê, não paga, ignora a conta. Ou seja, nós temos que fazer uma reflexão. Mudar realmente o jeito de pensar. O Damai, o que o Damai faz, o serviço que o Damai faz, é muito mais importante. Muito mais não, mas é mais importante que a CEMIG faz, sim. Você fica uma semana sem luz na sua casa, você dá um jeito. Mas você não fica uma semana sem água na sua casa. Pode ter certeza que vai entrar em colapso mesmo, vai ter problema sério. Entendeu? Então essa é a reflexão que a gente tem que fazer. Dar a devida importância ao órgão, para que ele tenha vida própria, para ele ser realmente um patrimônio do povo são-joanense. Porque do jeito que está, sucateado, quebrado, não tem como. São anos e anos, né, prefeito, de administrações erradas lá junto ao Damai. Então, o órgão está realmente precisando de socorro e de ajuda, né? E a população, a gente pede realmente, né? Nós aqui da comunicação também pedimos ajuda a você, amigo ouvinte, que olhe realmente e vê se é justo, né? Você usar água em abundância e à vontade, porque o Damai não consegue cortar a água que vai para sua casa, porque vai ter ligação junta, né? Chega junta a água. Então não corta para uma casa só. É preciso disso, do hidrômetro, né? Para que aí sim você não pagou, é igual a CEMIG. Vai lá no seu reloginho e corta o seu reloginho lá, você fica sem energia.
Essas estruturações têm que ser feitas, a gente tem que ser profissional, a gente tem que agir como o mercado age no que diz respeito a saneamento básico, direitos e deveres. O DAMAI tem que botar água na sua casa, de qualidade, mas precisa receber também, porque senão ele não consegue. É aquela história, né? Quem vai primeiro então? É o ovo ou a galinha? O que vai acontecer primeiro? Vamos colocar água primeiro para depois a gente receber a conta? Não. A gente precisa que haja um entendimento que é importante pagar a tarifa que está aí, a tarifa que a gente considera relativamente, do que é praticado no mercado de uma forma geral, ela é relativamente baixa. Isso tem que ser sincero para você. Se você for, por exemplo, na colônia, a média da conta lá deve ser 120, 150 reais. Aqui, 70. Né? Então, a gente precisa, para melhorar, precisa arrecadar para poder fazer os investimentos. Com certeza, né? Para a gente encerrar, prefeito, existe algum outro tema ou projeto importante para São João del Rei que o senhor gostaria de destacar e que ainda não abordamos na entrevista? Eu falei da saúde, que assim, eu sempre enumero os três principais, né? Saúde, DAMAI e transporte público. Nós falamos desses três temas, são os principais realmente. Depois a gente entra nas questões estratégicas, né? Que é a educação, a assistência social, que a gente precisa desenvolver um plano de atenção realmente às pessoas em vulnerabilidade, para que haja uma reconstrução de vínculos, de consciência realmente, essas pessoas possam ser pessoas, né, cidadãos melhor para a sociedade. Então, assim, são vários temas que a gente está antenado em todos eles, conversando sobre isso todos os dias: segurança pública, mobilidade, meio ambiente, caso do lixão, ou seja, é coisa demais da conta. Mas hoje eu enumero esses três desafios aí que nós temos, que é DAMAI, saúde e transporte público. No mais, eu acho que aos poucos a gente vai se comunicando com a população, né? Falei aqui da cultura e do turismo, são áreas importantes, desenvolvimento econômico, aliás, todas as áreas, a agropecuária, você vê hoje o município de São João del Rei, com quanto contribui com o PIB de São João del Rei, o agronegócio, né? A produção de grãos, a bacia leiteira, o homem do campo, a vasta extensão territorial de São João del Rei, ou seja, são muitas áreas que daria para a gente ficar aqui batendo um papo, fazer um podcast aqui de umas 2, 3 horas. É verdade, prefeito. É isso aí. Bom, prefeito, nós temos aqui uma pergunta aqui na nossa live, que é o seguinte: ainda tem como ser divididos os débitos no DAMAI? Então, nós vamos editar uma lei, tá? E eu estava lá hoje, peguei a legislação, ela expirou agora dia 31/12, não existe essa lei mais. Nós vamos encaminhar a lei para a Câmara, autorizando a nova política de parcelamento, tá? Então a ideia é que a gente crie alguns formatos. Por exemplo, se você for lá e fizer o pagamento à vista, aí você tem o valor original da conta, sem acréscimo de multas, juros e correções. Aí você fala assim: não, eu preciso de 12 parcelas, aí você dá uma entrada, parcela o restante e talvez assume só as multas, não sei. Então a gente está bolando como é que nós vamos fazer com essa situação das pessoas que têm os débitos lá. Nós queremos fazer o possível para facilitar a vida das pessoas, porque o município precisa, o DAMAI precisa desse dinheiro para ter vida. Bom, temos outras perguntas, mas nós vamos deixar para uma próxima conversa, que o prefeito já está atrasado para um próximo compromisso dele aqui, tá? Lucas Isaac, nós vamos passar a pergunta para ele oportunamente, ele responde para a gente traz a resposta para você, tá certo? A Lívia também perguntando, né? Outra pergunta aqui sobre a questão da zona rural dos estudantes, né? São perguntas referentes também aos moradores de rua. Nós vamos repassar essas perguntas, né, ao senhor prefeito, e oportunamente ele traz a resposta e a gente se esclarece aqui para você, tá bom, meu amigo e minha amiga ouvinte? No mais, prefeito, tem uma mensagem aqui da Renata dizendo assim para você, ó: boa sorte para vocês. Cadê aqui? Boa sorte para vocês, Aurélio, vai dar tudo certo, Deus está junto com vocês. Muito obrigado, gente, mais uma vez a todos os ouvintes, aqui a Rádio Estrada Real, pela oportunidade. Nós estamos aí disponíveis para sempre nos comunicar com a população. Acompanhe as nossas redes sociais, estamos tentando lá publicar o tempo todo as nossas ações diárias frente à Prefeitura de São João del Rei. E vamos lutar muito para dar certo, com as bênçãos de Deus, Ele, todo
poderoso que vai nos dar muita luz aí para poder tomar as decisões em favor da nossa população. Grande abraço e até a próxima.